Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento. Eu me chamo Ingrid Mariana e essa é a irmã Leoni. Estamos aqui hoje para estudar a lição de número 24, que será recapitulada no dia 11 de dezembro de 2021. O título da lição é A brecha feita na lei de Deus e a restauração. O texto básico nos diz assim: E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Isaías 61, versículo 9. Irmã Leoni, nos ajude a compreender o texto básico. Graça e paz a todos que nos assistem através do nosso canal. E estamos aqui mais uma vez para nós dialogarmos, estudarmos a lição desta semana, que tem como título A brecha feita na lei de Deus e a restauração. Quando nós vemos, ou quando nós lemos esse texto, a brecha feita na lei de Deus, logo já nos vem à mente, né? Que brecha? O que significa brecha? Que brecha é essa? Então, nós vamos estar falando sobre uma mudança, uma alteração que foi feita na lei de Deus, mas que ela será restaurada. Então, aqui no livro de Isaías 61, diz que o povo de Deus da atualidade, o povo de Deus dos últimos dias, eles têm por obrigação se tornar um povo conhecido justamente porque eles trabalharão em prol de restaurar essa brecha. E o texto ainda diz, e os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, olha só, nós vamos ver no decorrer do estudo desta lição que o povo de Deus dos últimos dias tem uma missão muito importante, que é restaurar a brecha feita na lei de Deus. E esse povo será conhecido justamente por essa obra tão especial que eles vão fazer agora nos últimos dias. Amém. A questão número 1 nos tem como pergunta a seguinte: que tem feito Satanás desde antes de sua queda? Em João capítulo 8, versículo 44, nos diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer a teoria que ele apresentou no céu antes de sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa e necessitava ser revisada. Então, o que tem feito Satanás desde antes de sua queda, irmã Leoni? Que pergunta mais interessante, né, Mariana? Olha só. Desde a queda, desde o princípio, o trabalho de Satanás é desfazer o trabalho de Deus. Quando ele já estava lá no céu, então ele fez de tudo para anular a lei de Deus, mostrar para os anjos, para os seres que viviam ali no céu, que a lei de Deus ela precisava de uma mudança, ela era defeituosa. Então, desde o princípio, Satanás ele tem trabalhado com todos os seus esforços para levar avante, né, uma obra de mudança, de um trabalho contrário à vontade de Deus. Então, esse tem sido o trabalho de Satanás e vai até o fim, fazer com que a lei de Deus seja mudada, seja alterada, porque ele trabalha de uma forma que seja contrário à vontade de Deus. Verdade. Então, a questão número 2 nos faz a seguinte pergunta: ao as igrejas cristãs aceitarem a mudança na lei de Deus, que erro estão cometendo? Isaías capítulo 24, versículo 5 nos diz assim: Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Grande parte da professa igreja cristã, por sua atitude, se não por suas palavras, mostra que aceitaram o mesmo erro. Se, porém, a lei de Deus foi mudada num jota ou num tio, Satanás ganhou na terra aquilo que não pôde obter no céu. Ele preparou seus enganosos laços,
na esperança de levar em cativeiro a igreja e o mundo. Então, ao as igrejas cristãs aceitarem a mudança na lei de Deus, que erro estão cometendo? Veja bem, olha só. Nós vimos na pergunta anterior que desde o princípio a obra de Satanás é desfazer o trabalho que Deus sempre tem realizado. E nós estamos observando aqui, já na segunda pergunta, que quando as igrejas cristãs de todas as épocas, inclusive hoje, da atualidade, aceitam fazer uma mudança na lei de Deus, essas igrejas estão cometendo um erro gravíssimo, que é fazer com que Satanás ganhe êxito numa luta que ele iniciou no céu e que ele não pôde ser vencedor. Esse foi um dos motivos que ele foi expulso do céu, só que daí aqui na terra ele continua com essa luta. E quando as igrejas cristãs aceitam uma alteração na lei de Deus, na palavra de Deus, eles estão fazendo com que Satanás obtenha êxito aqui na terra naquilo que ele não conseguiu um dia no céu. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, um erro gravíssimo que as igrejas cristãs vêm cometendo ao aceitar o homem fazer mudança e alteração na lei de Deus. A questão de número 3 nos faz a seguinte pergunta. Na história da igreja e do mundo, o que nos é revelado? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. A história da igreja e do mundo, os leais e os desleais, é aqui plenamente revelada. Os fiéis, sob a proclamação da mensagem do terceiro anjo, puseram os pés no caminho dos mandamentos de Deus, para respeitar, honrar e glorificar aquele que criou os céus e a terra. Na história da igreja e do mundo, o que nos é revelado? Muito bem, né? Então, aqui no livro de Apocalipse 14, 12, nós encontramos algumas características do povo de Deus da atualidade. É um povo que é paciencioso, guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Então, nessa história, nessa caminhada, tudo tem um começo e um fim. E na história da igreja e do mundo, nos é revelado que em todas as épocas, o povo de Deus, eles têm essa missão importante. Aqui fala, os fiéis sobre a proclamação da mensagem do terceiro anjo, se põem no caminho dos mandamentos de Deus. Para quê? Para respeitar, honrar e glorificar aquele que criou os céus e da terra. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui a obra do povo de Deus em todas as épocas, mas principalmente agora da atualidade, o povo chamado restauradores de brecha. Então, ele se põe no caminho justamente para defender a lei de Deus, mostrar que a lei não foi anulada, mostrar que a lei ainda é válida, para mostrar que para as pessoas que precisam respeitar, honrar e glorificar aquele que criou os céus e a terra. A questão número 4 nos pergunta assim: o que tem feito as forças da oposição aos mandamentos de Deus? Em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26, diz assim: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E diz: meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. As forças da oposição têm desonrado a Deus, fazendo uma brecha em sua lei, e quando a luz de sua palavra tem chamado a atenção para seus santos mandamentos, revelando a brecha feita na lei pela autoridade papal, então, para se livrarem da convicção, os homens têm buscado destruir toda a lei. Então, o que têm feito as forças da oposição aos mandamentos de Deus? Eles têm lutado, né? Lutado com todas as forças para destruir a lei. E para você que nos assiste entender melhor um pouquinho sobre essa mudança na lei de Deus, quando que ocorreu, quando que foi feito, foi exatamente no ano 321,
através de Constantino. Então, ali ele mudou, né? Colocando como uma lei civil essa mudança na lei de Deus, levando o povo a adorar, ao invés do sábado, a adorar o domingo. O povo de Deus, em toda a época, se você for observar, se nós formos observar a história do povo de Deus, em todas as épocas eles guardaram o sábado. E mesmo depois da morte de Jesus, eles continuaram santificando o sábado conforme o mandamento. Mas no ano 321, houve essa mudança, né, com a intenção de levar o povo a esquecer desse dia sagrado que Deus havia estabelecido. Então, a partir daí, os opositores aos mandamentos de Deus, eles têm trabalhado com todas as forças para anular, para destruir a lei de Deus. Então, esse tem sido o trabalho. Aqui no livro de Ezequiel, fala que os sacerdotes, os pastores, os líderes religiosos de todas as épocas, eles violentam a lei de Deus, profanam as coisas santas de Deus e não fazem a diferença do santo e do profano, e nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos. Então, infelizmente, esse tem sido o trabalho dos líderes religiosos, fazer com que o erro se torne verdade e a verdade se torne erro. Eles têm procurado destruir os mandamentos de Deus. Enquanto Jesus diz, eu não vim abrogar, eu não vim destruir, mas eu vim cumprir. Os homens, infelizmente, talvez por falta de conhecimento ou um discernimento espiritual, insistem em destruir a lei de Deus. A questão número 5 nos faz a seguinte pergunta: por mais que tentem, podem os homens destruir a lei? Salmos 119, versículo 44, nos diz assim: assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Podem eles, porém, destruí-las? Não, pois todos os que examinarem as Escrituras verão por si mesmos que a lei de Deus permanece imutável, eterna, e seu memorial, o sábado, durará pelos séculos eternos, apontando ao único Deus verdadeiro em distinção de todos os deuses falsos. Então, olha só, por mais que os homens tentem, né, olha que não é de hoje, né, que eles vêm fazendo essa tentativa, dizendo que isso é lei de Moisés, que Cristo anulou essa lei na cruz do Calvário. Então, nós temos observado ao longo da história, né, do mundo e da igreja, que o homem vem se esforçando para anular. Mas a palavra de Deus aqui nos mostra que não tem como. Todas as pessoas, como diz no Salmo 119, 44, assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. Não tem como todas as pessoas cristãs, sinceras, que querem realmente aprender a palavra de Deus, ao eles lerem a Bíblia, eles vão entender, eles vão ter um discernimento e vão ver que a lei de Deus ela permanece imutável. Por mais que tentem, ninguém vai conseguir anular a lei de Deus, porque ela é eterna. Amém. A questão número 6 nos diz assim: o que Apocalipse 10 nos revela sobre a última mensagem de advertência ao mundo? Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 e 2, nos diz assim: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão o livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. O anjo de Apocalipse 10 é representado com o pé sobre o mar, e um pé sobre a terra, mostrando que a mensagem será levada a terras distantes. O oceano será transposto, e as ilhas do mar ouvirão a proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Então, o que Apocalipse 10 nos revela sobre a última mensagem de advertência ao mundo? Muito bem, então aqui nós temos uma prova de que ninguém vai conseguir anular a lei de Deus. Apocalipse 10 nos mostra que a verdade, a mensagem, ela vai transpor os oceanos, ela vai muito além mar. Todo mundo será
a todo mundo será levado essa mensagem. O povo de Deus dos últimos dias, o livro de Apocalipse nos revela as últimas cenas da história do mundo. E aqui vem nos falando, vem nos apresentando que esta mensagem será levada a lugares distantes, todos os lugares do mundo. Esta mensagem será levada, a lei de Deus será exaltada, porque nenhum homem poderá anular e desfazer aquilo que Deus fez. Amém. Então, a questão número 7 nos faz a seguinte pergunta: como são considerados os que lutam para defender a lei de Deus e que promessa é feita a eles? Em Isaías, capítulo 61, versículo 4, nos diz assim: E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Em Apocalipse 17, 14, nos diz assim também: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, não mais o pisares sob teus pés, e de cuidar os teus próprios interesses no meu santo dia, mas, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, como são considerados os que lutam para defender a lei de Deus e que promessa é feita a ele? Essa pergunta também é bastante interessante e eu acredito que nós vamos fechar o estudo dessa lição com uma chave de ouro, comentando essa última pergunta. Como são consideradas essas pessoas que lutam? Como eu já disse, em todas as épocas, Deus tem o seu povo fiel, temente a Ele e que lutam para defender as suas verdades. E aqui no livro de Apocalipse, é um livro muito importante que mostra a experiência da Igreja de Deus, do povo de Deus nos últimos dias, em especial Apocalipse 17, 14, que mostra uma guerra, um combate contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Olha só a vitória do povo de Deus, chamados, eleitos e fiéis. Esse povo é chamado de restauradores de brecha. São chamados para reparar as veredas antigas, aquelas veredas que Jesus pediu que todos nós trilhássemos por ela, mas com o decorrer dos tempos, os homens foram profanando, foram mudando, foram alterando, e agora Deus tem um povo zeloso de boas obras que se esforçam para mudar, para melhorar, para reparar essas veredas, essas brechas, tapar essas brechas feitas na lei de Deus. Então, todas essas pessoas que lutam em defender a lei de Deus, eles são considerados e chamados de restauradores de brechas. Amém. Então, chegamos agora ao final de uma lição. Curta, compartilhe, comente nesse vídeo, deixe as suas perguntas, seus comentários, suas críticas, para que nós possamos a cada dia melhorar para a causa do Senhor. Que Deus abençoe a vocês e tenham um ótimo dia.